Olá a todas as pessoas, menos àquelas que gostam de exprimir borbulhas em público. Não só a si mesmas como aos outros. Deixem de ser nojentos. Tudo bom? Sim? Bem, minha gente, vamos lá ao episódio que temos aqui coisas para falar. Em primeiro lugar, vamos falar sobre este sol que voltou, este sol que trouxe de volta a nossa boa disposição e a nossa vontade de viver, que trouxe de volta esta possibilidade de lavar roupa e pôr roupa a secar na rua, que trouxe de volta esta cena de abrir as janelas e arejar a casa e que trouxe de volta também a possibilidade do meu gato tomar vários banhos de sol durante o dia e derreter em várias partes da casa onde o sol estiver a bater. Foi uma semana muito positiva neste sentido, portanto tínhamos todos muitas saudades do sol e o sol presenteou-nos com a sua presença e foi muito bom, tem sido muito agradável. Tem sido bom sair de casa e não estar a levar com chuva, não estar tudo meio úmido, meio sempre tudo molhado e poder usar outro calçado, tipo que não as botas todos os dias. Tem sido muito bom. Portanto, acredito que estamos todos em sintonia neste ponto. Mesmo que relativamente ao trabalho não tenha sido uma semana incrível, este sol já veio aqui dar um pouco de equilíbrio à coisa. Confesso que no trabalho tem sido um bocadinho difícil. Continuo com aquele projeto que me está a dar nervos, mas acho que hoje acabou assim a maior parte das coisas que eu tinha para fazer. Acho que ainda pode voltar, acho que ainda posso ter que corrigir coisas, sei que ainda vou ter que apresentar coisas, mas pelo menos sei que amanhã vou fazer algo diferente e não vou fazer isso e já estou contente com isso. Neste momento estamos a aceitar o que dá e eu estou contente com isso. Mais coisas sobre esta semana. Fui jantar com os meus amigos do Porto na sexta-feira, a casa da minha amiga Carolina, que é no Boda, mas foi ótimo, irrepreensível. E porquê é que eu vos queria dizer isto? Não só porque eu digo-vos tudo. Não vos digo tudo. Não vos digo tudo. É mentira, não vos digo tudo. Mas digo-vos algumas coisas. Queria dizer que a minha amiga Carolina é vegan. E ela fez tofu à Brás, em vez de bacalhau à Brás. E é ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Já tínhamos comido outra vez. Acho que foi no jantar de Natal. E estava muito bom também. Mas eu adoro aquela comida. Simplesmente fantástico. Tenho que até experimentar fazer, porque eu não como muitas vezes bacalhau à Brás, como gosto muito de frango à Brás, gosto tudo à Brás, portanto, porquê é que não vou experimentar fazer tofu à Brás? Claro que vou. Entretanto, mais coisas para dizer. Pus um reel esta semana, um reel ou um reels, pus um vídeo no meu perfil do podcast sobre a minha experiência de levar o meu gato ao veterinário. O meu gato foi ao veterinário e é uma experiência traumatizante para ambos. Eu tinha até uma recomendação de um veterinário que era mais longe, mas eu pensei assim, não. Eu sei que o meu gato odeia andar de carro. Primeiro passo, ele odeia a transportadora. Só aí já começa o caos. E depois, ele odeia andar de carro. E eu pensei, eu não vou andar 20 minutos de carro com o meu gato. É que eu não aguento com o miar dele e ele também vai estar a sofrer imenso. Portanto, comecei a procurar veterinários mais perto. Entretanto, fui atendida por um em que a senhora não era muito... cuja senhora que me atendeu não era muito simpática e eu disse, não, esta pessoa não vai ter a oportunidade de confraternizar com o meu gato. Portanto, passando ao próximo. E fui então ao veterinário, que era a 6 minutos da minha casa. Olhem, que suplício. Entretanto, Fausto ficou rouco de miar os 6 minutos até ao veterinário. Fez xixi na transportadora e no meu banco do carro, coisa que eu amei. E pronto, fomos ao veterinário. A senhora da recepção perguntou-me se ele era um gato muito... Pronto, se era... Podia fazer mal
E eu, tipo, meu gato nunca fez mal a ninguém. Já viu esta cara? Acho que ele faria mal a alguém. Faz mal a uma mosca, é um doce, é um lindo, é um amor. Pronto. Conclusão, sobre a saúde do Fausto, está tudo bem. Um bocadinho de peso a mais, mas nada de preocupante. Está com 7,4 kg. É um gatão. Um gatão é muito lindo e gordo. Gordinho. Mas só eu é que posso dizer, tá? Tem ali um ligeiro peso a mais, mas, como disse, nada de preocupante. Levou vacinas, está com um pelo saudável, está com um pelo bonito, está todo ele bonito, todo ele jovial, cheio de saúde para dar e vender, portanto, muito feliz que o meu Kitty Kitty está bem, embora a experiência tenha sido traumatizante e temos que voltar lá daqui a 3 semanas. Mas ele, como está a dormir, não está a ouvir. Entretanto, já tive que lhe dar hoje um comprimido e amanhã tenho que lhe dar outro, que é todo outro problema e outro filme. Mas pronto, vamos um dia de cada vez. Entretanto, o check-up está feito e deixei lá o vídeo para vocês verem o quão dramático ele é. Um gato dramático, mas pronto, vale tudo que ele faz eu gosto, sabem? Até eu odeio barulhos repetidos e aquele miar dele dá cabo de mim, dá, mas eu nem assim ele me irrita. E depois acho engraçado que ele está lá na transportadora, aparecem cães e ele começa a ficar bem ameaçador. Ele não confraterniza propriamente com outros animais, então pronto, enfim, adoro ver como ele meio que deixa aquela ameaça, mas no fundo sabemos que não vai fazer absolutamente nada. O que é que eu tenho mais para dizer sobre estes dias? Passear com a mãe no domingo. Ok. Domingo fui à praia passear com a minha mãe. Fui à praia como provavelmente 90% das pessoas no país. Fomos passear um bocadinho, apanhar aquela brisa do mar, maresia, ver o sol, ver o mar, ver a areia. Foi muito bom. Fomos à Costa Nova em Aveiro, já não ia lá há imenso tempo e acho super gira aquela zona. Da próxima vez vou à Praia da Barra, desta vez fui à Costa Nova. E gostei muito. Fomos passear um pouquinho e a minha mãe teve a gentileza de comer McDonald's no fórum para me comprar. Eu acho que ela queria McDonald's, honestamente acho que lhe apetecia comer McDonald's, mas ela comeu McDonald's para me comprar o bonequinho de Friends. Então eu já tenho o Ross também. Já tenho o Joe. Não. Tenho o Ross. Tenho. Olha, de repente. O Chandler e a Phoebe. E eu sei que a minha amiga Mariana já tem o Joey e a Mónica. Portanto, só me fica a faltar o Rachel. Mas eu ainda não os tenho comigo. Depois eu vou deixar uma foto no Instagram do podcast de todos juntos. São incríveis. Tenho que arranjar um espaço para eles na estante. Eu já tenho tanta bonecada que entretanto... eu estou a falar super rápido, até estou a ficar sem ar. Que entretanto tenho que fazer um novo layout da coisa para ver se cabe mais bonecada. Pronto, ainda neste fim de semana, para pináculo da minha satisfação, montei um Lego. Daquela coleção de botânica, foi a primeira vez que eu montei um Lego desses e eu acho que está mesmo giro. Quero mais dessa coleção. Eu quero imensos Legos, qualquer um, na verdade. Mas gostei muito desta coleção de botânica e quero mais. Aquela parte dos ramos custou-me um bocado a montar, mas foi, uma vez mais, uma ótima experiência e acho que está incrível. Também pus uma foto, quem viu, viu. Quem não viu, visse, ou então peça-me. Estou também entusiasmada porque a Fórmula 1 está quase aí, faltam 2 semanas. 2 semanas para eu voltar a ver Fórmula 1, portanto estou super contente para estar triste mais um ano. É isso. E, entretanto, esta semana temos não só Bridgerton, que vai estrear a segunda parte desta season, como Drive to Survive. Portanto, que razões é que podemos ter para estar tristes? Não podemos. O que é que eu queria falar mais? Entretanto, esta semana vamos falar aqui de um tema fraturante. Lembram-se da semana passada eu vos ter falado da maneira certa para comer bolachas? Pronto. Eu recebi algumas mensagens sobre isso. Inclusive, houve pessoas que falaram comigo pessoalmente sobre essa forma de comer bolachas e que me deram apoio
sobre a minha forma de comer bolachas estar certa. Só que eu hoje recebi um áudio da minha amiga Raquel, minha amiga de infância. Tenho muitas amigas Raquéis, com o nome Raquel. E eu fiquei um bocado, o que é que ela está-se a passar? Pronto, eu vou passar aqui o áudio para abrirmos aqui esta discussão, porque nós precisamos de conversar. Então vamos lá ver. Isto deve estar em 1.5, deixa ver se eu ponho na velocidade normal para vos passar aqui esta... Amiga, o propósito deste áudio é único e exclusivamente para te dizer que as bolachas Oreo não se comem a abrir a bolacha e a tirar o creme da bolacha. A bolacha Oreo pede um copo de leite ao pé, de preferência morno, para tu não abrires a bolacha, molhares no leite, fica molinho e tu comes a parte molinha e voltas a molhar no leite. Quem é que te ensinou a abrir uma bolacha Oreo? Depois, eu fiz-lhe a seguinte questão, que é... Primeiro, leite... Este som é novo. Pá, leite... Eu odeio leite. Só de pensar em beber leite, fico logo assim com uma sensação de tipo... Não gosto mesmo de leite. Então o quê? A minha questão foi... Então, e quem não gosta de leite? Quem não gosta de leite não come Oreos? Como é que vamos falar sobre este tema? Como é que a pessoa que não gosta de leite vai comer Oreos? Olha, não sei falar. Mais uma semana que eu não sei falar. E ela respondeu-me o seguinte... Olha, amiga, uma pessoa que não gosta de leite não pode comer Oreos, ponto, porque não vai ter o sabor certo da Oreo. E eu acho que tu vais viver a tua vida toda enganada a achar que aquilo é mesmo o sabor da Oreo e, no entanto, se provasses com um copo de leite, ias perceber que é diferente. Pronto. É que ela ofende-me de várias formas. E depois, não é só isso. É que ela tem esta presunção de achar que eu também tenho, na realidade. De achar que ela é que está certa. Portanto, eu, como também tenho esta presunção de achar que eu é que estou certa, e eu acho que a maneira certa de comer Oreo é separar as bolachas, comer a bolacha que não tem o creme, depois rapar o creme e depois comer a outra bolacha. Esta é a maneira certa para mim. E o que é que eu decidi fazer? Como isto é um tema super fraturante e que vai mudar mentalidades e o rumo de toda a nossa vida, eu decidi que ia utilizar a minha plataforma, o meu Instagram, para perguntar-vos, vocês que estão aí, que me seguem no Instagram, já agora se não me seguem, é Tudo Bom Podcast, como é que vocês comem? Porque ela acabou por me mandar uma mensagem depois de alguma troca, e eu disse-lhe que ela era má. Ela disse, acho que deves refletir sobre andares a tirar a essência das coisas. Eu fiquei triste com isto. Eu estou a tirar a essência das coisas, ou vocês, no caso, ela é que não sabe comer a bolacha. Então eu fui aqui e perguntei qual é que é a forma certa de comer bolacha Oreo. Vamos lá. Recebi algumas respostas, bastantes, e há muitas pessoas a dizer tudo junto, não separo. Simplesmente trinco a bolacha e como. Não comer. Sempre com leite. Pronto, sempre com leite. Molhar toda no leite e comer. Eu não separo. Eu só trinco. Depende do mood. Mas também há muitas pessoas... Depois há outras pessoas que é tipo, como uma pessoa normal, a bolacha inteira na boca. Primeiro, se não comem da forma certa, que é separar e depois rapar o creme e depois comer a bolacha inteira na boca também não é a forma certa, porque a segunda forma mais certa é trincar e comer a bolacha aos bocados, tipo, não é pôr a bolacha toda na boca. Mais ou menos o tamanho da vossa boca, também não sei, mas pronto. Como uma bolacha normal. Acho que as pessoas a responder isto são um bocado presunçosas, portanto, tipo, hello, como uma bolacha normal. Mas também há muitas pessoas a dizer o certo. Abre, lambe o recheio e trinca a bolacha. No caso, eu não lambo o recheio, eu raspo com os dentes o recheio. Mas para mim está válido, está a resposta certa.
Pois, não gosto de Oreos, são enjoativas. Pá, não é para participar no debate. Não me venham dizer que não gostam de Oreos. Oreos são incríveis. Estou a brincar. Ana Rita, posso sempre dizer tudo o que quiseres. Abrir, comer o creme, molhar a bolacha no leite e comer. Pronto, está mais válido porque é a forma certa com o leite. Porque o leite tem que ser um plus, não é tipo obrigatório. Separar e lamber o creme, só depois comer a bolacha. Exatamente. E depois tem aqui uma amiga minha, a Carolina, que é vegan. E não sei se vocês sabem, as bolachas Oreo são vegan. Eu separo, como primeira parte não tem creme e depois a parte que tem. Pronto. Está válido. Raspar o creme com os dentes primeiro. Sim! Sim, é isto. E abrir, raspar o creme com os dentes e comer cada metade separadamente. The end. The end! Percebem? E esta, eu vou já dizer, eu não contei, mas eu tenho quase a certeza que a maior parte das pessoas diz isto: separar, tirar o creme, comer a bolacha que tinha o creme e depois comer a outra parte. Até a minha mãe. E atenção, eu não aceito que digam que eu como assim por causa da minha mãe. Eu tenho a consciência que a minha forma é a certa. Não. Mas fiquei chocada com a presunção dela e tinha que trazer para aqui este debate super importante. Realmente acho que não tínhamos mesmo mais nada para falar. Mas também têm sido muitos assuntos pesados. Portanto, por que não falar de como é que se come bolachas? E, por falar em como se come bolachas, eu lembrei-me de outros debates, que é: como é que se come o pastel de nata? Primeiro, irritaram as pessoas que responderam, tipo, com canela. Não é isso que eu quero saber. Aqui a canela está para o pastel de nata como o leite está para a Oreo. Eu quero saber como comem. Comem com a colher? Comem à trinca? Comem... Pronto. Como é que eu acho que é a forma certa? E atenção, eu acho isto por duas razões. Duas razões. Primeiro, eu usei aparelhos bué de anos e era impossível comer um pastel de nata com aparelho trincando o pastel de nata. Tipo, só se estivesse em casa sozinha e pudesse lavar a boca a seguir, ainda assim era super incómodo porque ficava tudo preso no aparelho. Depois, eu acho que mesmo sem aparelho, quando se come um pastel de nata, fica cheio de coisinhas nos dentes. É muito mais cómodo agarrar numa colherzinha de café, e atenção, é uma colher de café que tem o tamanho perfeito, e comer primeiro o creme, mas deixar um bocadinho de creme junto à massa, para depois no fim comer a massa em duas trincas e ainda ter lá um bocadinho de creme. Não é rapar. É deixar um bocadinho à volta para depois juntar à massa. O que é que eu obtive de respostas? Normal, com trincas e com a boca. Prefiro comer o recheio com colher e depois a massa. O que é bom é que há pessoas que me desiludiram nas Oreos, mas depois me surpreenderam no pastel de nata. Portanto, podemos continuar com estas amizades. Recebi uma resposta bué agressiva. Aqui não me falam. Com tirar o creme com colher e comer só massa folhada depois. Desculpa, Liliana, mas pronto. Respondeste certo nas Oreos, respondeste errado no pastel de nata. Peço uma colher, como o interior e por fim delicio-me com a massa folhada. Já comi um. À trinca. É assim, eu respeito, mas imaginem. O que está aqui em causa é que as bolachas, eu acho que as pessoas não valorizam o suficiente o momento de comer uma bolacha. Se calhar comem muitas bolachas, que não é o meu caso. Mas eu quando como uma bolacha é para desfrutar totalmente do momento. E o momento é composto por diversos momentinhos pequeninos que fazem com que seja um momento prazeroso. Não é tipo, vou comer uma bolacha e estou-me a cagar para a bolacha. Isso eu faço com aquelas bolachas tipo aquelas tortitas de milho ou tortilhas de milho ou como é que é. Isso é o que eu faço com essas. Tipo, olha, sem graça. Não dá para comer com graça porque não tem. Quando uma pessoa come uma bolacha deste género, das que eu partilhei, é para desfrutar do momento. E até estou meio esganiçada e já estou a precisar de beber água. Esperem lá. Ainda estou assim com uma tosse meio nojenta. Ora bem. Portanto, pastel de nata. O que é que as pessoas nos dizem? Grandes trincas. Quando era criança comia o creme à colher, tenho de admitir. Pronto. E estavas bem como criança. Tudo na boca e com canela. Já é a segunda vez que esta pessoa diz tudo na boca. Tipo, a tortilha não. A Oreo, tudo na boca.
Pastel de nata, tudo na boca. Trinco e como tudo junto. Nada de colheres, é à trinca. Se tiver colher, com colher. Se não tiver, com mais trinquinhas. Mas como é que não há... Tem que haver uma colher em todo o lado. Só se for tipo um piquenique e alguém se esqueceu. E também se a colher for grande demais, não serve. Tem que ser uma colherzinha de café. A minha mãe diz tudo ao mesmo tempo e nada de canela. Mãe, não estás bem nesta. Desiliste-me nesta. Também só trinco. E depois tenho a minha amiga Rafaela, super autoritária. Não digam que é com colher, por favor. Canela por cima e sem exageros. Eu imagino totalmente a voz dela assim, ela a dizer isto com aquele tonzinho dela. E está errada, amiga, estás errada. Trincar só, sem colher. Sem canela, sem açúcar, nem açúcar em pó. É à trinca, nada de comer recheio e depois a massa. As pessoas super autoritárias. E eu também, porque eu é que estou aqui a fingir que dito as regras, mas eu acho super engraçado as pessoas a dizerem é assim e é assim. À colher e por último a massa à mão. Certíssimo. Margarida. Também não se come separado, trinca-se tudo. Mas eu também trinco tudo. Só que com primeiro o creme e depois a massa. Tudo na boca. Ai. Então, seus javardões. Com canela. Pronto. E a minha amiga Carolina não pode comer pastéis de nata, porque é vegan, mas quando comia com uma colher de café o creme. E estava certa. Como sempre, ela está sempre certa. Simplinho, que o que é bom... Simplinho, que o que é bom come só naturel. Não. Às vezes com colher e depois a massa folhada. Às vezes tudo junto, sempre com canela. Pronto. O recheio com uma colherzinha e depois a massa folhada. Aqui estamos muito divididos, mas eu confesso que acho que há mais pessoas a dizer como à trinca. Eu acho que estão errados, é a minha opinião. E depois, vamos para coisas um bocadinho mais específicas que é. Eu partilhei aqui aquelas bolachas que são tipo tarteletes, tipo aquelas que têm doce no meio, tipo doce de morango ou outras coisas. E depois têm bolacha à volta. E para mim, a forma certa de comer estas bolachas é ratar a bolacha toda à volta e só depois comer a parte que tem o doce. Bem como as bolachas que têm chocolate por cima. E há duas formas certas de comer estas bolachas. Primeiro, ou se rata a bolacha à volta e depois se come a parte com o chocolate. Ou, se a parte com o chocolate estiver um bocadinho levantada e der para encaixar os dentes, retirar o chocolate primeiro e depois comer a bolacha. Para mim, estas são as formas certas. E aqui eu tenho respostas como qualquer bolacha, trinca por trinca. E depois, claro, a minha prima, sangue do meu sangue, à volta do melhor dessas bolachas e depois direto ao assunto. Certo, é o que eu estava a dizer. Basicamente, trinco e como tudo junto. Aí não tenho regra, é a dentada aleatória. Mostra que vocês não valorizam a existência destas bolachas como eu valorizo. Portanto, e depois temos mais pessoas mais específicas. A de morango como primeiro à volta e depois o recheio. A de chocolate como normal. Está metade certa, metade errada. Mãe, como o chocolate primeiro. Eu amo-a. Primeiro o recheio. Certo. Tudo junto em simultâneo. Conjugação de sabores quando comes tudo é ótima. Não. E depois eu tenho uma pessoa que claramente não percebeu a minha pergunta. E está tipo a dizer-me o que é que preferes. Chocolate, sim. Pronto. E não faz mal nenhum. Também prefiro este chocolate. Mas temos que debater todos os temas. Trincar tudo ao mesmo tempo. Não. Também não separado. Sem separar. Borda primeiro. Isto é o tema, é a razão de comer estas bolachas. Se vocês comem as bolachas sem significado, sem importância, sem criar esses momentinhos, vocês não merecem a existência das bolachas. Outras pessoas mais específicas. São tipos diferentes. Os de morango não como. Pronto. Os outros como o chocolate virado para baixo. Isto também não entendo bem. As de morango comem-se normalmente, mas outras come-se o chocolate primeiro. A de chocolate acho que nunca provei, a de morango comia à volta e depois comia a parte do morango. Boa. Normal, trincar tudo. Não! Normal, para misturar a bolacha com o chocolate. Sinto que estou a ser polémica. Sim, Carolina. Acabei de dizer que acertavas sempre. Erraste nesta. Eu sei que tu vais ouvir isto e depois vais falar comigo. As de morango não sei, as outras tentam separar a bolacha de chocolate e comer primeiro a bolacha. Pode ser, é válido. Trincas normais. Inteira. Não. Errado.
E depois eu mostrei uma fotografia daquelas que eu estava a falar a semana passada, que têm chocolate até às bordas. E neste caso, estas bolachas, a minha forma, que eu acho que é a certa, é ratar o chocolate. Ratar é uma palavra que eu adoro. O chocolate toda à volta e depois tentar ao máximo ir ao meio, mas às vezes ela parte. Portanto, se conseguirmos à volta é do melhor e depois come-se tudo. Porque sobra lá sempre chocolate e então a bolacha vai ter sempre chocolate. E é isso. Como é que vocês responderam? Trinco também. Não gosto da ideia de pensar em lamber o chocolate primeiro. Ok. Dá na mesma, o chocolate separa-se. Este não separa porque ele é assim meio mole, então não dá para separar. Está assim meio mais molinho, derrete com mais facilidade. Adoro as pessoas igual às anteriores. Trinco e come tudo junto. Mãe, continuo a tentar comer o recheio primeiro, mas essas bolachas quadradas também gosto... Não percebi a última frase. Primeiro as pontas e depois o resto. Sim! Tudo junto. E adoro as pessoas... Boas pessoas escreveram idem aspas, a mesma na anterior. Da mesma forma das últimas. Eu não me lembro. Mas pronto. E tem aquela pessoa que há bocado não percebeu a resposta. Disse, amo! Ótimo, também amo. Trincar tudo ao mesmo tempo. Tudo junto sempre. Bordas primeiro sempre. Sim! É por estas e por outras que somos amigos, manata. É por estas e por outras. Mariana, da mesma forma que os chocolates anteriores, com o chocolate para sentir primeiro o sabor do chocolate. Não percebi. Fiquei confusa. Ainda por cima está com emojis e eu fiquei meio confusa. Comes tudo de uma vez? Não. Normal. Gosto, resposta do meu amigo Diogo, tirar as bordas e depois comer normal em trincas. E devo dizer que a minha amiga Joana Veloso respondeu tudo errado nestas perguntas. Tudo errado. Não sei se ela vai ouvir este episódio. E tive uma resposta que disse, o detalhe. Claro, nós temos que discutir estes temas. Se nós não... É assim, imaginem. Temos falado de tempestades. Temos falado do mau tempo. Temos falado de problemas. Se nós não vamos discutir estas questões mais superficiais, mas que no fundo são profundas, percebem? Porque isto diz alguma coisa sobre vocês. Isto diz que vocês não apreciam as pequenas coisas. Não estão a apreciar o suficiente o momento de comer uma bolacha. Bolachas importam. Ok? Pronto. E agora que já me passei acerca das bolachas, o que é que eu quero dizer mais? Já sei o que é que eu quero dizer mais. Temos um tema para falar. Que eu também andei a anotar aqui nas minhas notas, mas esqueci-me de pôr isto para as notas do podcast. E então tenho isto em mensagens enviadas para mim mesma no WhatsApp. Enfim. Ouçam, esta semana eu vi o documentário 3 episódios sobre o America's Next Top Model. Eu, tal como muitas pessoas aí desse lado, exceto aquelas que são de outra geração, eu era completamente viciada neste programa. E eu confesso que fiquei irritada, triste e chateada a ver este documentário, porque eu pensei, eu era uma miúda inocente, eu era. Quando eu via isto, eu era mesmo miúda, isto para mim era tipo o apogeu, tipo a cena máxima. Mas eu fiquei do género, como é que nós, em sociedade, achávamos que isto era ok? Como? Eu amava a Tyra Banks. Venerava aquela mulher e aquelas saídas dela bué clássicas do programa. Eu vi este comentário e fiquei enojada. Primeiro, imensos episódios polémicos acerca da forma como tratavam as pessoas. Há uma altura, há um episódio, aquilo também só tem 3 episódios, mas há uma... como é que eu vou dizer isto? Há uma parte em que fala de uma das temporadas, em que havia uma Shandy. Acho que era Shandy, que ela se chamava. Acho que era Shandy, não era Shanty. Whatever. Shanty, whatever. E ela claramente vinha de uma família, tipo, problemática, saiu de casa cedo, os pais não queriam saber dela. E há uma altura, começa logo mal,
porque há uma altura em que ela está a ter uma consulta de psicoterapia, falar uma psicoterapeuta, e ela está a ter essa consulta à frente do grupo inteiro, logo aí estranho. Eu achei super triste e grave como este programa explorou o sentimento das pessoas e a sua inocência. Tipo, eram miúdas super novas, tinham um sonho, muitas delas não tinham possibilidades nem um background familiar, e este programa explorou ao máximo todos os sentimentos sem filtros, percebem? Tipo, sem cuidado nenhum sobre que repercussões estas coisas iam ter na vida destas miúdas. E eu fiquei completamente escandalizada com isso. E depois, há uma parte, eu já agora estou a dar imensos spoilers, whatever. Já é para aí a 4ª vez que digo whatever. E também estou a dizer muito tipo, eu sei, mas estou nesta fase e olhem, há de melhorar. Há uma fase, se não querem saber o que é que aconteceu, não ouçam esta parte, mas há uma fase em que elas vão para Milão e fazem uma festa, ou seja, vão passear durante o dia com os gajos de mota e depois convidaram esses gajos para jantar com elas, as modelos lá em casa. Pá, e elas não comiam muito, porque queriam ser extremamente magras. E esta Shandy bebeu imenso e acabou por se envolver com um deles, mas ela não se lembra. Portanto, já roçou aqui um bocado o aproveitamento, porque ela nem sequer estava consciente, ou seja, provavelmente ela estava quase desmaiada. Enfim, é nojento. E eles filmaram tudo, porque eles só não iam com elas para a casa de banho se elas estivessem sozinhas. Estando acompanhadas iam, então eles filmaram tudo e passaram em televisão. Eu não me lembro, confesso, desta parte, devo ter apagado a minha memória, então não vi. E depois não só filmaram tudo, como no dia a seguir ela estava super mal com tudo o que tinha acontecido e eles a filmá-la super mal e depois ainda a filmarem-na a falar com o namorado e a contar-lhe, sim, porque ela tinha um namorado e pronto. Depois fiquei super escandalizada com o facto de a uma dada temporada elas começam, ou seja, no início elas iam tipo mudar o corte de cabelo, a cor de cabelo, etc. Ok, pronto, o cabelo cresce e dá para voltar a pintar. Houve uma temporada em que elas foram arrancar dentes. Houve uma delas que arrancou tipo 4 ou 5 dentes e outra que tinha assim aquele espaço à frente que tem um nome científico também que eu não me lembro. E a Tyra basicamente, ela não quis fechar esse espaço e a Tyra basicamente disse-lhe, olha, tu ou fechas esse espaço ou vais embora à tua vida. What? A decidir sobre o corpo das pessoas. Isto é chocante. Pronto. E depois, curiosos. Olhem, enfim, eu engasgo-me imenso. Eu preciso aprender a falar. Curiosidade das curiosidades. Vou falar com calma para ver se falo em condições. Passado umas seasons, apareceu uma miúda, eles até comentam isso lá. Apareceu uma miúda com um espaço e ela disse que era top até alargar mais o espaço. What? Olhem. Muitos gatilhos, tipo as sessões fotográficas que eles organizavam, nós achávamos incríveis. Havia uma sessão fotográfica em que elas tinham que fazer de drogadas, de bêbadas, quase que a romantizar isso. Houve uma sessão fotográfica que elas fizeram com sem-abrigo, tipo, em perigo, a pô-las em perigo. Até houve uma sessão fotográfica que eu lembro-me de uma miúda qualquer, agora não me recordo se era o pai, se era a mãe que tinha sido assassinado, e ela estava na sessão fotográfica tipo como se tivesse levado um tiro, ou seja, onde é que está? Epá, não sei. Atenção, eu estou a falar disto, nós hoje em dia temos esta consciência coletiva, mas isto esteve a passar anos na televisão e estava tudo bem. Pá, que condenável. E depois, fora isso, que elas quando saíam do programa eram expulsas e ficavam abandonadas no hotel. Elas não podiam sair nem falar com ninguém por causa dos acordos de confidencialidade. Portanto, elas ficavam sozinhas e ninguém mais queria saber delas. Pá, choque máximo. Entretanto, também fiquei chocada depois no último episódio quando vi esta rapariga que tinha ido a Milão e que aconteceu aquilo tudo. Foi um programa da Tyra, anos mais tarde, pediu-lhe, antes de entrar no programa, para não falarem do assunto
e a Tyra não só falou do assunto, como mostrou as imagens. Pá, horrível. O que é que eu registrei mais que tenho aqui nos meus tópicos? Nigel Barker, que era um dos jurados e aquele que era o fotógrafo de todas as sessões fotográficas, mais tarde fotografou Taylor Swift e eu achei que isto era algo a destacar também. Portanto, eu recomendo muito, principalmente para quem viu e foi conivente com aquilo. Eu, honestamente, não me sinto muito culpada porque eu realmente era muito miúda. E eu acho que se calhar se mais ninguém tivesse acordado aquilo outra vez, como aconteceu na pandemia, aquilo não se tinha voltado a falar. Mas realmente é muito grave aos dias de hoje ver as coisas que se passaram ali que nunca na vida hoje iam acontecer. Ou seja, eu não estou a dizer que nós agora estamos num sítio super positivo e perfeito, mas eu acho que as coisas não iam voltar a acontecer daquela forma e que foi muito, muito grave o que se passou ali. Fiquei completamente chocada. Um programa que eu era completamente fascinada. Completamente fascinada. Não vou voltar a ver. Nem por sombras. Vou pôr isso para trás das costas. Mas recomendo muito a ver. É a minha recomendação da semana. Ver esse documentário. São 3 episódios de 1 hora, se não me engano. E pronto. Amigos, está na horinha de ir à vida. Está bem? Entretanto, soube que há mais uma criança a ouvir este podcast. Portanto, hoje vou deixar um beijinho especial para o Lourenço e para o Salvador, que ouvem este podcast e eu devia pensar mais neles quando falo, porque eles depois perguntam às mães sobre certas palavras que eu digo, mas as mães é que têm a culpa, porque eles não deviam ouvir isto, tá? No entanto, um beijinho grande para eles, um beijinho grande para todos vocês e um grande obrigado ao meu amigo Osvaldo, que é muito querido e fez o meu jingle. Por isso, hoje é tudo. Hoje é tudo. Hoje é tudo. Tudo de bom. Sim.